pessoal, então agora depois que vocês já fizeram as devidas correções das atividades que eu enviei na aula passada, a prof vai fazer uma pequena retomada, ok, do conteúdo, e já vai deixar as atividades aqui do caderno de atividades para que vocês realizem. Então peguem o caderno de atividades e abram aí na página 2. Então aí na página 2, ele demonstra para vocês a organização da tabela periódica. Então, nós temos 18 grupos, certo? Enumerados de 1 até o 18. E temos 7 períodos, que são as linhas da tabela periódica, ok? Ele já dividiu aí no caderno de atividades por cor. Olha que fácil que ficou. Então, todos os elementos que estão em roxo são chamados de elementos representativos. Igual a prof tinha citado para vocês na aula anterior. Todos os grupos A têm elementos representativos. E aqui em laranja e vermelho, eu tenho os grupos B, que são chamados de transição. Aqui dentro, em laranjinha, eu tenho transição externa. E os de azul, eu tenho transição interna. Ok? Então, o primeiro exercício era para vocês diferenciarem quais eram elementos representativos e quais eram os elementos de transição. É a organização. Então, ele coloca, ó, os representativos, eles vão terminar em S ou P, e são o grupo A. Ok? Então, nós temos lá o grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Os elementos de transição podem ser os de transição externa, que vão terminar em D, certo? Que são aqueles grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ou de transição interna, que são os que vão terminar em F, ok? Quais são transição interna? Os lantanoides e os actinóides, ok? Feito isso, vamos lá, né, iniciar as orientações. Então, ele fala lá que a primeira tabela é de Mendeleev e vocês vão responder de acordo com a tabela atual. Como que os elementos químicos estão organizados na tabela? Eles estão organizados por ordem crescente de quê? Certo? O que significa aquele número que fica embaixo que está organizando a tabela periódica? Ok? Letra B. Qual é a partícula subatômica que está relacionada à disposição dos elementos químicos? Então, a partícula relacionada é o próton. Tá? Então, o próton que está relacionado à disposição desses elementos. E o próton, ele indica o quê? Tá? Dá para responder a letra A. Número 2. Vocês vão pegar a tabela e vão colocar quais são os elementos que são os metais alcalinos. Então, vamos relembrar, metais alcalinos é o grupo 1A. Então, você vai colocar todos os elementos da 1A. Quem são os alcalinos terroides? Vai colocar todos os elementos. Quem são os calcogênios? Vai colocar também. E os halogênios? Colocar. O aluno que fez as anotações solicitadas na primeira aula do segundo bimestre, né, a introdução, consegue fazer o exercício tranquilo. Exercício 3. Ainda utilizando a tabela periódica, vocês vão preencher essa tabela. Então, aqui vocês vão colocar, por exemplo, potássio. Qual é o símbolo do potássio? K. Qual é o grupo que o potássio está? Vou olhar lá na tabela periódica. Grupo 1. Qual é o período? Conto qual é a linha. Quarto período. Qual é o número da camada de valência? Então, você só vai olhar o último número. Então, o caso do potássio, ele tem um elétron na camada de valência. Professora, como eu sei quantos elétrons ele tem na camada de valência? Pelo grupo que ele está, ok? Então, se ele está no grupo 1A, ele tem 1. 2A, 2. 3A, 3. 4A, 4. 5A, 5. 6A, 6. E 7A, 7. Ok? Exercício 4. O exercício 4, ele
parecido com a atividade que a professora deixou na aula anterior. Então, o que vocês vão fazer? Eu tenho aí o selênio, número atômico 34. Vai fazer a configuração eletrônica. O aluno que não tem diagrama de Linus Pauling, para fazer a configuração eletrônica, necessita do diagrama. Vai lá, né, aqui na playlist de vocês do primeiro ano, tem como construir o diagrama. Construa o diagrama, siga as orientações do vídeo para fazer a configuração corretamente. O aluno que ainda não sabe, precisa de algum auxílio, manda mensagem para a professora no particular, tá bom? Então, aqui, ó, configuração eletrônica de Linus Pauling, vai colocar um S2, 2S2, 2P6, até chegar no 34, ok? Feito isso, você vai colocar qual é a camada de valência. O que é a camada de valência? É a camada que tem o maior período, ok? Então, coloca lá qual é a camada de valência, aquela que tem o maior período. Qual é o subnível mais energético? O subnível mais energético é sempre o último. Tá? Então, o último que você descobriu é o subnível mais energético. Depois, você vai fazer igual a professora fez no primeiro vídeo. Circular ou fazer um risquinho embaixo, aqui na distribuição eletrônica, mostrando o período. E depois vai escrever qual é o período aqui. Por exemplo, o maior número antes da letra é o 4. Então, vai ser o quarto período. Você risca o 4 aqui na configuração eletrônica. E o grupo? Você vai somar os números ou não, dependendo da regra, e vai colocar aqui qual é o grupo que ele pertence, ok? Lembrando, no exercício 4, não é para olhar o período e o grupo na tabela periódica. É para marcar na configuração eletrônica, igual a professora fez no primeiro vídeo, tá bom? Então, essas são as atividades para vocês realizarem hoje. Aguardo vocês enviarem foto para a professora.